Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, bota o dedo numa ferida bem aberta do mundo corporativo. A fonte que temos em mãos parte de uma sensação que eu arrisco dizer muita gente já sentiu. Parece que a velha fórmula do trabalho, sabe, ela simplesmente quebrou a partir de 2020. Quebrou completamente. Aquela ideia de que um bom salário, uns prêmios aqui e ali, que isso era o suficiente para manter todo mundo motivado. Isso. Essa ideia perdeu a força. As pessoas começaram a se fazer perguntas mais pesadas, né? Exato. Perguntas sobre propósito, sobre como estão gastando o próprio tempo de vida. E o interessante é que o material que a gente está analisando não trata isso como uma simples tendência de querer mais flexibilidade. A leitura é bem mais profunda. O cenário pós-pandemia parece ter destravado umas questões quase existenciais. Não é só sobre trabalhar de casa, então? Não mesmo. É sobre por que eu faço o que eu faço. E é aí que as ferramentas clássicas de gestão, tipo planos de desenvolvimento individual, os PDIs, Os famosos PDIs. ou os planos de incentivo, são postas em xeque. O texto diz que elas são insuficientes para gerar um engajamento real. É como tentar usar um mapa velho no mundo novo. Um mapa antigo para um território novo. Gostei da analogia. Então, a nossa missão aqui é justamente explorar o novo mapa que esse material propõe. Uma abordagem que sugere uma inversão de rota. Em vez de ir da performance para a recompensa, o caminho seria da performance ao propósito. Uma promessa ousada. Muito. A ideia é focar na essência humana para, a partir daí, redefinir o que significa estar de verdade engajado no trabalho. Vamos ver se esse mapa nos leva a algum lugar. Ok, vamos começar por onde o próprio material começa. A crítica aos métodos tradicionais. Fica muito claro uma frustração no texto. Fala-se do objetivo de criar algo verdadeiramente baseado na vida real. E tem uma passagem que me saltou aos olhos, que é a aversão a relatórios genéricos com 30 páginas repetindo os mesmos pontos. Ah, isso é clássico. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu uma avaliação de desempenho que parecia ter sido escrita por um robô? Exato, com frases feitas que servem para qualquer um. É quase um desabafo mesmo, mais do que uma crítica. É um desabafo contra a despersonalização, né? Perfeito. E o que me chama a atenção é a filosofia que nasce dessa frustração. A abordagem que a fonte desenvolve e que batiza de capital primordial vem, segundo o texto, de uma paixão por pessoas. Certo. E da crença de que cada indivíduo tem algo único a oferecer. Ora, essa não é uma ideia nova, mas o jeito de aplicar parece ser o diferencial. A grande virada de chave que se propõe é parar de olhar para os colaboradores como recursos. Como peças numa máquina. Exatamente. E passar a vê-los como seres humanos completos, integrais. E esse nome, capital primordial, é bem sugestivo. O que a gente pode entender por ele? Pois é. Lendo nas entrelinhas, a ideia parece ser que o capital mais fundamental de uma empresa não é o financeiro, não é o tecnológico, mas sim a energia vital, a essência única de cada pessoa. É o capital que vem antes de todos os outros, o primordial. Faz todo sentido. Se esse capital não for bem cuidado, todo o resto desmorona. E por isso a crítica aos relatórios genéricos é tão forte. Eles são o oposto disso. São a padronização, uma herança da era industrial, aplicada a pessoas que são o oposto de padronizadas. Entendi. E essa mudança de filosofia precisa se refletir na prática. O texto fala que o foco era criar um momento em que um ser humano olhasse para outro de maneira igualitária. Sem pré-julgamentos ou expectativas. Isso é quase radical no mundo corporativo, que é todo estruturado em hierarquias, expectativas, julgamentos. É radical, porque remove, nem que seja por um instante, a armadura do cargo. Não é o diretor falando com o analista. São duas pessoas. São duas pessoas, e essa é a condição essencial para que algo genuíno possa surgir. Se não tiver essa base de confiança, a conversa fica superficial. A pessoa vai dar a resposta que acha que o chefe quer ouvir, né? Sempre. Não a resposta que é verdadeira para ela. Por isso, a crítica não é só o relatório, é a toda a cultura que permite que ele exista. Ok, então a crítica é clara. Os métodos antigos são impessoais e não funcionam mais. Mas criticar é a parte fácil. Como é que a fonte propõe sair disso? Pelo que entendi, tudo gira em torno de algumas perguntas bem diretas, quase desconcertantes. Exatamente.
A metodologia foi construída ao redor de 3 perguntas essenciais. E são perguntas que, olha, raramente aparecem numa reunião de feedback. E a primeira já é, assim, um soco no estômago. Quem é essa pessoa que decidiu dedicar seu tempo de vida em prol do sonho de outra pessoa? Uau! Parando para pensar, essa pergunta já muda tudo, não acha? Ela tira a relação de trabalho do campo transacional. Do dinheiro por tempo. Sim, e leva para um campo de compromisso de vida. É muito forte. É fortíssima. Ela obriga o gestor a reconhecer a magnitude do que está pedindo. Não são 8 horas do dia. É uma fatia da vida da pessoa. E a segunda pergunta continua nessa linha. Quais variáveis a trouxeram até essa cadeira? Cargo. Certo. E, de novo, a sutileza na formulação é tudo. Não é que competências você tem. Que é o normal. Qual é a tua jornada até aqui? Isso abre a porta para uma conversa sobre a história da pessoa, as escolhas, os acasos, tudo. E a terceira pergunta talvez seja a mais ousada de todas. Qual é o ápice de realização de vida para ela? E aqui a conversa sai completamente da esfera profissional, né? Entra no projeto de vida, não é sobre meta trimestral. É sobre o que faz a vida valer a pena. Mas espera aí, vamos ser práticos. Eu imagino um gestor, talvez mais tradicional, ouvindo isso e pensando, como assim? Vou perguntar para o meu analista júnior qual é o ápice da realização da vida dele. Sim. Não tem um risco enorme disso parecer invasivo. Ou da resposta ser, sei lá, meu sonho é abrir uma padaria na praia. Algo que não tem nada a ver com a empresa. Essa é uma excelente questão e é o maior desafio prático. O material não detalha o como fazer, mas a filosofia por trás sugere algumas coisas. Primeiro, essas perguntas não são para serem feitas num formulário, de forma burocrática. Elas são resultado de um processo de confiança. Aquele olhar igualitário que a gente falou. Exato. Sem isso, a pergunta soa invasiva. Segundo, sobre a resposta da padaria, a abordagem proposta aqui viria isso não como um problema, mas como um dado valiosíssimo. Como assim, valiosíssimo? Se o sonho da pessoa é ter uma padaria, isso diz muito sobre ela. Talvez ela valorize autonomia, trabalho manual, criar algo concreto, contato com o público. Entendi. A empresa pode não dar uma padaria, mas talvez possa dar projetos com mais autonomia, onde ela veja o resultado concreto do trabalho. Entende? A ideia não é cumprir o sonho, mas entender o que está por trás do sonho, os valores dela, e conectar isso, de alguma forma, ao trabalho. Entendi. Então o objetivo não é resolver a vida da pessoa, mas sim compreendê-la num nível que permita criar uma ponte entre as aspirações pessoais e as necessidades da empresa. Precisamente. E ao fazer essas perguntas, a organização manda uma mensagem poderosa. Eu me importo com quem você é, não só com o que você produz. E essa, segundo o argumento, é a base para uma relação totalmente diferente. Ok, e essa relação diferente nos leva ao objetivo final. O texto lança a pergunta: como transformar colaboradores em potências? Eu gosto da palavra. Tem força. Tem muita força. E ela é usada com um duplo sentido muito inteligente. Por um lado, de forma bem pragmática, é a potência para gerar o lucro. Tem uma frase no texto que é muito direta. Afinal, quanto mais lucro, mais vida. Certo. Isso âncora a filosofia na realidade do negócio. Não é só algo fofo. Exato. Mas não tem um risco de soar meio cínico? Tipo, vamos entender a sua alma para você dar mais lucro para a empresa. É uma leitura possível, mas o argumento da fonte é o oposto. A grande virada é que o lucro não é o objetivo a ser alcançado, através das pessoas, mas a consequência de investir nelas. A lógica é que um ser humano que se sente compreendido, valorizado, ele libera uma energia, uma criatividade que, inevitavelmente, se traduz em resultado. O lucro vira o ponto de chegada, não o de partida. Perfeito. E isso se conecta com o segundo significado de potência. Que é a potência para a própria pessoa. Isso. A potência para que o indivíduo aumente exponencialmente também a sua qualidade de vida. Não é um jogo de soma zero. Onde para a empresa ganhar, o colaborador perde. Exato. É um ciclo virtuoso. A empresa investe no florescimento da pessoa, a pessoa floresce e entrega o seu melhor, a empresa prospera. As duas coisas crescem juntas. E o texto aprofunda isso com uma ideia forte de transformar as pessoas de um meio para um fim em si mesmas. Sim, é uma aplicação direta de uma ideia do filósofo Immanuel Kant. Quando um colaborador é um meio, ele é uma ferramenta.
O bem-estar dele importa só se afetar a produtividade. Quando ele é um fim, o desenvolvimento dele, a felicidade, a realização, se torna um objetivo válido por si só. É aí que a fonte usa um termo interessante: pessoas intraempreendedoras. Intraempreendedoras. Gosto do conceito. Sugere alguém que age como dono do negócio, mas dentro da empresa. Exatamente. Um intraempreendedor não espera que digam o que fazer. Ele procura problemas, propõe ideias, assume a responsabilidade. Mas como se cria um ambiente para isso? A resposta da fonte é: tratando as pessoas como um fim. Quando alguém sente que a empresa está genuinamente investida no seu crescimento pessoal, não só nos resultados, essa pessoa se sente segura para arriscar, para inovar, para dar aquele algo a mais. E na prática, o que acontece quando essa abordagem é aplicada? O texto descreve algum resultado visível? Sim, e a descrição é muito vívida. Relata que, ao realizar essa análise de performance pessoal, o efeito é imediato. As pessoas, eu cito, se iluminam, cheias de vida e alegria. É uma imagem poderosa, né? É uma imagem muito forte. Contrasta com a apatia ou quiet quitting que tanto se fala. Essa ideia de alguém se iluminar numa conversa de trabalho, por quê? A razão que o texto dá é muito humana e muito simples. Afinal, finalmente alguém conseguiu expressar o que realmente elas têm de singular. Pensemos nisso. Na nossa vida profissional, com que frequência a gente se sente de fato visto na nossa unicidade? Quase nunca. Somos avaliados contra uma régua padrão. Exato. E o que o texto descreve é um momento de reconhecimento profundo. Um momento em que um gestor olha para a gente e diz: eu vejo o que te torna especial. É uma validação muito poderosa. A pessoa se sente compreendida. É quase como se alguém nos desse um espelho que reflete a nossa melhor versão. E é nesse ponto que o material faz a sua aposta mais alta e, honestamente, a que me soa mais otimista demais. Eles afirmam que esse tipo de reconhecimento transforma o engajamento pelo resto de suas vidas. Essa é sem dúvida a afirmação mais ousada do texto e vale a pena a gente desmontar isso. À primeira vista, pelo resto da vida, soa a exagero. É impossível garantir o engajamento de alguém para sempre. A vida acontece. Claro. Mas se a gente interpretar de forma menos literal, a ideia ganha força. O que a fonte talvez queira dizer é que o impacto de ser visto de verdade por uma organização cria um marco emocional tão profundo Que a lealdade gerada vai além do contrato de trabalho. Exatamente. Pense num professor que acreditou em você na escola. A gratidão que você sente não acaba quando você muda de emprego. O texto sugere que uma empresa pode criar esse tipo de vínculo. A relação de trabalho passa do nível transacional para o transformacional. O dinheiro paga o tempo, mas não compra esse tipo de lealdade. Perfeito. O reconhecimento da essência de alguém gera um vínculo emocional. A pessoa não fica na empresa só pelo que recebe, mas por como ela se sente, valorizada. Essa imagem de alguém se iluminar é realmente o cerne da questão. Faz pensar em experiências pessoais. Às vezes, um simples comentário de um chefe que mostra que ele prestou atenção em algo que a gente fez já muda a nossa energia para a semana toda. Sem dúvida. E o que essa metodologia propõe é sistematizar esses momentos. É transformar o reconhecimento de algo raro e acidental em algo intencional, central na cultura. A lealdade que nasce daí não é a marca, mas as pessoas e a cultura que permitiram essa experiência. Então, se a gente amarrar as pontas, o percurso é claro. Partimos de um diagnóstico, os modelos antigos de motivação baseados em recompensa externa estão falhando. Certo. Falhando porque as pessoas agora buscam algo mais profundo, buscam propósito. E a alternativa proposta é uma virada de 180 graus. Em vez de focar em processos padronizados, o foco vai todo para o indivíduo. Trocam-se os relatórios genéricos por perguntas essenciais, que buscam entender a jornada de vida, os valores e as aspirações. E o objetivo não é só o bem-estar pelo bem-estar, é uma estratégia de negócio. A ideia é que, ao ajudar as pessoas a se tornarem potências para si mesmas, Elas naturalmente se tornam potências para a empresa. gerando um ciclo de crescimento mútuo. E o resultado seria esse engajamento mais profundo e, como diz a fonte, potencialmente duradouro. Exatamente. O modelo, em resumo, defende que o lucro e os resultados são uma consequência do florescimento humano e não o objetivo a ser alcançado à custa dele. O que nos deixa com uma reflexão final
que me parece inevitável depois de explorar essas ideias. Qual seria? Se a chave para desbloquear o potencial humano e o engajamento real reside, como este material sugere, em validar a singularidade de cada um, então o que isso significa para o futuro do trabalho? Sabendo que a maioria das empresas continua a investir em processos padronizados, em avaliações uniformes. A provocação que a fonte nos deixa, nas entrelinhas, é que talvez a maior vantagem competitiva do futuro não esteja na inteligência artificial mais avançada, mas sim na capacidade profundamente humana e cada vez mais rara de realmente ver o ser humano por trás do crachá. Uma questão que, para qualquer líder ou colaborador, vale a pena levar para casa e refletir.